Bom dia, olá pessoal. Então, nós estamos aqui para falar um pouco sobre o sistema de saúde na Inglaterra. Meu nome é Fábio Luiz Vieira, eu sou médico, sou formado aí na Unesp em Botucatu e é um grande prazer estar aqui para poder contar um pouco para vocês sobre uma experiência que eu tenho tido nos últimos 4 anos aqui. Há 4 anos eu mudei para Londres para fazer um mestrado e desde então eu tenho estado aqui conhecido um pouco sobre o sistema de saúde desse país e que é um sistema de saúde muito interessante, que eu acho que tem grandes insights aí para a gente poder aprender com ele. Então, eu nomeei aqui como perspectivas de um médico brasileiro sobre o NHS England. Então, falando em NHS, ou NHS England, como é falado aqui, tentar contextualizar um pouco quem tem direito, o que é o NHS, qual que é um pouco o papel desses atores para vocês se localizarem. Então, o papel do governo aqui é promover o acesso aos serviços de saúde de uma forma gratuita e indiscriminada, ou seja, todo cidadão, independente de estar trabalhando, ele tem direito a acesso aos serviços de saúde. Acesso aqui é uma coisa que eles têm uma predileção muito grande, eles valorizam muito que as pessoas possam ter acesso ao sistema sempre que precisarem e que tenham acesso de forma o mais rápida possível. Né? Então, por exemplo, eles têm uma estratégia na atenção primária, que são de consultas curtas, mas que a pessoa possa ter possibilidade de voltar e ter esse tão desejado acesso sempre que precisa. Eu vou falar um pouquinho disso quando a gente falar sobre a atenção primária. Então, contextualizando alguns atores, eles têm o que eles chamam de um departamento de saúde, que é ligado ao parlamento, e ele é responsável pela governança do sistema de saúde. Ele não gerencia diretamente os sistemas de saúde. E a administração, né, o gerenciamento mais ali dos serviços, dos profissionais, da compra de materiais, equipamentos, é realizado na verdade, pelo NHS England e os seus trusts, que são subdivisões que ficam responsáveis por determinadas regiões do sistema, hospitais e regiões do sistema. Então, o NHS England gerencia o NHS e supervisiona aí uma outra figura que aparece, 209 grupos de comissionamento clínicos, que são CCGs, Clinical Commission Groups. Esses CCGs, eles distribuem os recursos de acordo com a necessidade em cada região. Tá? Quem tem direito e como o sistema é financiado. Então, a cobertura aqui é universal, todos os residentes no país têm direito à assistência ao NHS, da assistência do NHS. E quando eu falo residentes, isso é uma coisa muito hoje discutida, porque independente da nacionalidade, atualmente tem pessoas que moram aqui de diferentes países, países europeus, por exemplo, e todos que residem no país têm direito. Não residentes, como visitantes não europeus ou imigrantes sem documentos, têm acesso gratuito aos serviços de emergência e ao tratamento de algumas doenças infecciosas que têm, lógico, uma importância de saúde pública. Então, mesmo que a pessoa seja um imigrante ilegal, ela vai a um serviço de emergência, ela vai ser atendida com tudo que ela precisar. Né? Isso parece óbvio, mas não é assim que acontece em todos os países. Não sei se que tem, por exemplo, um sistema privado.
né? Se ele tem uma emergência, se você tem uma emergência e você não tem quem financie isso, você pode ter importantes problemas de acesso a exames, cirurgias e, enfim, outros procedimentos. Quem tem direito, então, como ele é financiado, a gente falou um pouco sobre essa cobertura, que é universal. Como ele é financiado? Então, hoje, 9,9%, 10%, né, praticamente do PIB da Inglaterra é investido no sistema de saúde. Esses são os últimos dados que têm mais trabalhados de 2014. E ele vem, esse dinheiro vem de uma tributação geral, na sua maior parte, e uma pequena parte do seguro-saúde, que é um imposto sobre salários, ou seja, que estariam aí os trabalhadores que estariam contribuindo. Né? Um equivalente no Brasil para se entender seria uma parte do INSS, né? Então, que aqui tem um outro nome. Então ele vem da tributação geral, que entra todos os impostos, e uma parte menor do INSS, do seguro-saúde, né? Do seguro sobre salários, desculpa. O papel aqui do serviço privado, né, das seguradoras e dos convênios em saúde, ele é um papel menor, né? Só 10% da população tem um seguro-saúde privado. Quando eu digo só, isso depende do referencial. Estou aqui um pouco usando o referencial do Brasil, que esse percentual é maior, né? Um percentual maior da população tem seguro-saúde, mas aqui é 10%. O que as seguradoras normalmente oferecem às pessoas que procuram um sistema privado de saúde é maior rapidez e conveniência, por exemplo, para marcar consultas e procedimentos eletivos, como exames e cirurgias, né? Então, ele oferece um pouco mais de comodidade, mas de forma geral, o sistema público é muito bem visto pela população, independente da classe social, e boa parte, né, 90% da população usa e conta só com o sistema público, que é então aí gerenciado pelo NHS. 4 seguradoras só respondem por 87,5% do mercado privado, ou seja, ele esses 10%, ele acaba se concentrando em 4 seguradoras. Quando a gente fala que a Inglaterra gasta 9,9% do PIB em gastos com relação à saúde, é interessante a gente primeiro entender 9,9% de que valor, né, que é o PIB da Inglaterra. Então, eu trouxe aqui um gráfico em que a gente tem um outro indicador semelhante ao PIB, que é o GNI, que é o Gross National Income, a renda bruta nacional, para vocês terem uma ideia, e também a gente comparar o quanto esse investimento percentual em relação a outros países. Tá? Então aqui eu trouxe a comparação com o Brasil, que percentualmente gasta um patamar parecido com o seu PIB, que é em torno também de 9%, mas a grande diferença está aqui o valor absoluto do PIB, né? E aí que percentualmente o gasto ao final vai ser diferente, né? A gente tem aqui uma ferramenta que chama gapminder.org, eu posso passar o link para vocês no final da apresentação, que é bem interessante, e vocês podem visualizar dados com outras variáveis aqui, colocando, né, trocando as variáveis do eixo X e Y, e inclusive comparando com outros países que possa ser da curiosidade de vocês. A gente tem aqui na parte de trás, um pouco mais transparente, o gasto de outros países em cores. Então aqui as cores aqui vermelhas são da Ásia, verde da América, os azuis são da África e o amarelo da Europa. Tá? E a gente pode visualizar o comportamento disso durante a última década aqui. Tá? Ele tem só até 2010,
mas dá para a gente ter uma visão desse comportamento. Então aqui o Brasil subindo o investimento de saúde, né, próximo aí dos anos 2000. Um outro ponto importante, então, ainda falando um pouco sobre a organização do sistema, é que ele é um sistema bastante, que valoriza bastante a atenção primária, né? Aqui existe a figura do General Practitioner, que são os GPs, que seria algo equivalente aí no Brasil aos médicos de família, né? Então, o sistema ele tem ele investe recursos e boa parte da organização do sistema nessa atenção primária que é muito forte. Só para vocês terem uma ideia, os números esses mais recentes que a gente tem, existem aí 34.592 General Practitioners, enquanto que em todas as outras especialidades existe 43.632. Então, vamos aqui, quase metade dos médicos do país, né, vamos colocar aqui uns 40%, são médicos de família, são general practitioners, o que é bastante diferente, por exemplo, da realidade no Brasil. Se vocês forem olhar para a turma de vocês, provavelmente não vai ter 40% da turma que pretende se dedicar à medicina de família. Então é uma peculiaridade bem interessante aqui do sistema. Outra coisa que é bem interessante, a carreira do General Practitioner aqui, ela é bastante valorizada. Os salários são praticamente equivalentes de um cirurgião, por exemplo, e de um General Practitioner. Algumas especialidades mais específicas acabam tendo um salário maior, mas de forma geral ele relativamente tem uma equivalência, o que também é bem diferente no Brasil, né? Esses General Practitioners eles trabalham em centros de saúde, e existem aqui, o último dado que a gente tem, 7.674 centros de saúde distribuídos no país todo. Esses 34 mil, dividindo pela população, daria em torno de 1.530 pacientes por cada GP, por cada General Practitioner, que é um número bastante bom também. Só para dar um parâmetro de referência aí para vocês, no Brasil se estima aí hoje em torno de 3.000 a 4.000 pacientes por cada médico de família nas regiões em que a estratégia de saúde da família é predominante, até onde me consta, né? Não tenho trabalhado diretamente no sistema aí, mas a gente tem mais ou menos essa referência. Então, eles têm um número de pacientes por cada GP que é bem bom, o que permite que esses general practitioners deem uma assistência bem adequada para esses pacientes. A atenção secundária, né? Então os ambulatórios de especialidades, eu já falei aqui do número, a maioria das consultas ambulatoriais, que eles chamam de outpatients, é realizada em hospitais, mas também podem acontecer em clínicas gerais. Grande parte dos médicos especialistas são funcionários dos hospitais, do NHS, e aqueles CCGs, que são as Clinical Commissions Groups, pagam os hospitais pelas consultas, né? Atenção terciária, então, os hospitais. Existem, na verdade, 72 hospitais públicos que são gerenciados por que eles chamam de NHS Trusts, que respondem diretamente ao Departamento de Saúde. Então, são grandes organizações que recebem a verba do governo e que gerenciam esses trusts, que têm, na verdade, diferentes serviços e hospitais incluídos ali dentro, né? E 150 hospitais
em estruturas menores, né? Isso eu estou contando aqui só para vocês tentarem fazer um paralelo aí no Brasil, seria algo parecido com o que a gente tem hoje de estruturas, por exemplo, como as organizações sociais, ou mesmo as autarquias, um pouco mais antigo, né, não sei se vocês ainda têm contato com esse termo, mas que seriam instituições regionalizadas e menores e que fazem a gestão, então, de serviços de saúde, hospitais e centros de saúde que estão ali naquela região. Tá? O reembolso do NHS para esses trusts e os foundations trusts, ele é determinado por taxas que são nacionais, na verdade, procedimentos e diagnósticos, principalmente. Então, por exemplo, o sistema vai receber por um paciente que foi internado por pneumonia, por exemplo, ele vai receber um valor que é relacionado a esse diagnóstico, né, e tem a ver com a complexidade. Isso parece uma coisa muito administrativa, mas isso tem influência direta em como o sistema se organiza e principalmente para vocês aí que estão nessa fase de compreensão do sistema, principalmente na rotina do profissional médico. O nosso sistema no Brasil, vou falar um pouco, por exemplo, do privado, ele acaba tendo um recebimento por, que a gente chama fee for service, que você recebe por cada dia de internação, né? O hospital recebe por cada dia de internação e muitas vezes o médico também. E aqui, por exemplo, você vai receber pelo diagnóstico. Então, isso faz com que o sistema procure ser mais eficiente e dar o tratamento, dar alta o mais breve possível, né? O que em um sistema fee for service que você recebe por procedimento e por dia que o paciente ficou ali, ele tende a ter umas internações mais longas e com mais pedidos de exames e muitas vezes que não são tão necessários assim ou tão indicados. Então, aqui a gente vai ter, por exemplo, essa questão do financiamento pelos DRGs, que são chamados esses diagnósticos, né? E aí a gente já fica pensando, por exemplo, como é que a gente controla a qualidade de que ele não teve uma alta mais precoce, né? Mais precoce do que seria necessário, vamos chamar assim. Então aí vai ter um outro órgão regulador aqui que vai cuidar exatamente de parâmetros de qualidade, a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Para que isso, para que não tenha distorções também de você ter menos qualidade e oferecer menos recursos, né, como dias de internação, exames e tratamentos, do que o necessário. Então, continuando um pouco sobre a cobertura que o sistema tem de serviços e procedimentos que são realizados, a cobertura ela é praticamente total, ela é muito grande. Alguns itens que são excluídos são medicamentos e, por exemplo, o que eles chamam de care homes, que são cuidados, por exemplo, para pessoas de terceira idade, né? Então, nos medicamentos ambulatoriais existe o que eles chamam de uma coparticipação financeira do usuário, que é um valor fixo por item. Então, aqui quando é prescrita uma medicação no centro de saúde, né, no health center, essa medicação você vai comprar numa farmácia privada, mas você paga um valor fixo por item
independente de qual seja a medicação, que hoje é em torno de 8,4 libras por cada medicação pelo tempo que o medicamento foi prescrito. Então, por exemplo, independente do antibiótico, independente de qual for a escolha do antibiótico, você vai pagar o mesmo valor por aquele item, por aquele tratamento. E medicamentos de uso contínuo, como por exemplo um antidiabético, um antihipertensivo, você recebe pelo tempo que o médico prescreveu e também paga esse mesmo valor, tá? Bem diferente do que é a nossa estrutura no Brasil. Então existe o que eles chamam de coparticipação, porque você paga um valor, mas um valor fixo. Os medicamentos prescritos nos hospitais do NHS são gratuitos, não são pagos durante a internação, e também boa parte dos medicamentos que são prescritos na alta também o hospital muitas vezes fornece. 89,7% das prescrições na Inglaterra foram dispensadas gratuitamente, dados aqui de 2015, então 10% na verdade com prescrição médica tem esse copagamento. Com relação ao gasto que a população tem, ao gasto direto, que eles chamam de out of pocket, 42% dos gastos diretos da população com saúde foi com produtos farmacêuticos. E o restante, por exemplo, está relacionado a esse tipo de serviço, que é a manutenção, por exemplo, de um idoso em um serviço em um care home, que seria o equivalente a uma clínica, uma casa de repouso no Brasil. A gente mencionou que mais de 40% dos gastos direto da população, que é o que a gente chama de out of pocket na Inglaterra, são relacionados a medicamento, né? Nesse gráfico aqui, a gente faz uma comparação novamente do Reino Unido com os outros países aqui de diversos continentes, e aqui nesse eixo o gasto total em saúde, tá? Então, aqui a gente compara o gasto total de saúde com o que a população está gastando diretamente, que pode ser em medicamento ou pode ser em consultas, em pronto-socorro, hospitalizações, como em alguns países acontece. Exemplo que eu vou chamar atenção aqui para a gente comparar é os Estados Unidos. Tá? Essa bolinha aqui verde é os Estados Unidos, que tem um gasto em saúde total bem maior do que a Inglaterra, quase 18%, né? E que a gente vai ver uma tendência também aqui do aumento do out of pocket do que a própria população gasta diretamente com saúde. Tá? Então, observem aqui a movimentação do comportamento, aqui os Estados Unidos subindo bastante, a Inglaterra também aumenta um pouco o out of pocket, e que mostra o desembolso cada vez maior da população diretamente com saúde, não o dinheiro que é cobrado pelos impostos, mas o gasto direto com a saúde que é feito por cada indivíduo. Quando eu comentei um pouco da questão da qualidade, né, e dos padrões de qualidade para a atenção, para a assistência que é dada pelos diferentes trusts, né, que são gerenciados independentemente em cada região, a gente aqui então fala um pouco sobre a governança do sistema. O NHS England tem o controle orçamentário, a supervisão daqueles Clinical Commissions Groups e define as taxas das DRGs, que é aquela Disease Related Groups. Então define quanto vai ser pago por cada diagnóstico, por cada procedimento.
Tá? Existe um outro instituto que é chamado de NICE, que a tradução seria o Instituto Nacional de Saúde e Excelência Clínica, que estabelece as diretrizes de tratamento clinicamente eficazes e avalia também a custo-efetividade de novas tecnologias. Né? Então, o quanto vale a pena, por exemplo, se investir numa nova tecnologia, quanto de benefício ela vai trazer para os pacientes e o quanto que ela custa. Né? Então esse NICE é uma referência bem importante. Mesmo a gente no Brasil usa muita coisa, muita pesquisa e muitas diretrizes que são publicadas por esse NICE, porque elas são referências no mundo como um balizador do que enfim, custo efetivo em saúde. Né? E um terceiro componente importante é o Health Watch England, que promove os interesses do paciente em nível nacional. Então, eles têm instâncias locais que gerenciam ouvidorias, reclamações sobre serviços pelos usuários, fazem um controle de qualidade e também estimulam o apoio a organizações em grupos e iniciativas de engajamento de pacientes. Por exemplo, doentes crônicos, pacientes que sejam atendidos em programas de saúde mental, enfim, que vão trabalhar na questão do engajamento. Seria um equivalente no Brasil, o que a gente chama de controle social, que está aí relacionado à organização da população, à coleta e ao controle que a população tem sobre a forma, o meio que a população tem para poder interferir no sistema, e isso é bem importante no sentido de corrigir possíveis distorções e qualidade que não esteja atendendo a expectativa da população ali naquela determinada região ou por aquele determinado serviço. Só uma imagem para vocês terem uma ideia, né, da complexidade do sistema, mas achei interessante porque normalmente quando a gente estuda o sistema de saúde da Inglaterra existem esses vários atores aí, essas várias instâncias, e a gente fica um pouco perdido. Né? Então, o NHS England responde ao secretário de Estado da Saúde, que ele tem um assento no parlamento inglês, né? E tem uma influência importante do Departamento de Saúde que a gente citou, que seria um equivalente aí ao Ministério da Saúde no Brasil. Né? Então, o NHS England responde a esse Departamento de Saúde, que responde ao Secretário de Estado da Saúde, que é membro do Parlamento. Estou fazendo só alguns dos pontos mais importantes. Né? E aí aqui a gente tem o NICE, que define os parâmetros, os Clinical Commission Groups aqui, que distribuem os recursos, e aí aqui os trusts que fazem a gestão direta. O que eu acho que é importante a gente entender daqui é que eles têm muito claro uma ideia do que é gestão de serviço diretamente, gestão de profissionais, compra de equipamento, né, que é feito, na verdade, por algumas instâncias aqui bem determinadas, e o que eles chamam de governança, uma palavra que até não tem uma tradução tão direta, que chama stewardship, que é a questão de órgãos do governo que definem quais são as diretrizes, quais são os direcionamentos que o sistema vai ter, né, em termos de macrogestão, que está aqui mais dentro dessas instâncias mais superiores. Né? Então isso parece uma coisa também óbvia, mas assim, o Ministério da Saúde aqui, o Departamento de Saúde, ele não vai se ocupar de compra de equipamento, ele vai estar muito focado nas diretrizes principais do sistema, enquanto que a gestão mais do dia a dia está ali voltada para
localizada no gerenciamento dos serviços, com diversos controles que existem, né? Aqui do NICE, por exemplo, para controlar a qualidade, e de inúmeras instâncias que controlam questões para não ocorrer corrupção e desvios, como a gente sabe que é um problema em vários países. Já caminhando então para o final, o que a gente tem de ações para promover a integração e coordenação do cuidado? Porque esse item aqui, a gente traz ele em separado, porque na verdade hoje isso é uma discussão bastante importante com o que eles têm chamado de Integrated Care. Eu estou dando algumas palavras-chave aí para quem tiver interesse e eventualmente de se aprofundar para tenha possibilidade de encontrar isso na internet de forma mais fácil. Então, de 2012 para cá, existe um esforço muito grande entre fortalecer o laço entre hospitais e serviços de saúde da comunidade, por exemplo, os centros de saúde, né? Fazer essa integração de forma mais eficiente, tendo em vista que no mundo todo a gente sabe que isso é muito importante, que esses serviços não estejam, não trabalhem separados, né? Então existem várias ações e projetos, iniciativas que relacionam, que procuram fazer um serviço mais integrado do serviço de saúde hospitalar com os centros de saúde. Isso para aumentar a eficiência, né, aumentar a adesão ao tratamento e também, principalmente, para evitar reinternações, novas idas ao pronto-socorro, que aqui chama A&E, Accident and Emergency, né, que é um ponto em que se gasta muito no sistema, né? Então, existe uma ação muito importante aí para tentar aumentar a eficiência, reduzir gastos, que é uma questão aí que está no último slide que eu vou trazer um pouquinho. Então, os clínicos, os GPs, são responsáveis pela coordenação do cuidado, né, do atendimento, como parte do contrato, faz parte da função deles, por exemplo, acompanhar, monitorar um paciente que saiu de alta. Isso não é algo a mais que ele vai fazer, né? Isso faz parte da função e do contrato pelo qual ele recebe, né? Coordenar o cuidado. Então, se tem, por exemplo, um hipertenso que está descompensando com frequência, indo ao pronto-socorro, ele vai precisar ter essa informação e tomar ações para coordenar esse cuidado, entender o que está acontecendo e prevenir que isso volte a acontecer. O que é muito bom do ponto de vista individual, né, para aquele paciente, para que ele se atinja o controle, a adesão ao tratamento, e também do ponto de vista sistêmico, para que ele tenha se gaste, se desperdice menos recursos, né? Do ponto de vista, um tema hoje também no mundo todo muito importante, a questão do registro eletrônico de saúde. Existe um número atribuído a cada paciente, um número único atendido a cada paciente. O sistema caminha muito para ser um sistema muito eletrônico, né, e digitalizado. De forma geral, todos os registros são informatizados. Existe uma meta que tem sido postergada, mas de todo o setor hospitalar e de emergência ser paper-free, né, ser todo eletrônico. Tinha uma meta até 2020 que não foi atingida, foi agora postergada possivelmente para 2023, mas com um esforço e um investimento muito grande para que isso tudo seja digitalizado, né? Hoje a obrigatoriedade de oferecer aos pacientes o agendamento da consulta de forma online, um pedido online de prescrições. A prescrição ela é enviada, ela pode ser enviada diretamente do centro de saúde
para as farmácias, mesmo que privadas, mas o sistema está interligado. E também oferecer acesso a dados clínicos que estejam no prontuário daquele paciente. Uma coisa que ainda não acontece, os registros não são interligados entre diferentes provedores, por exemplo, entre o centro de saúde e os hospitais. Então, ainda não é possível se ter o acesso por inúmeras questões de estrutura e também de sigilo e problemas de sigilo da informação, que é muito valorizado aqui, e que ainda impede que, por exemplo, do próprio centro de saúde se tenha acesso aos dados do hospital e vice-versa. Falando um pouco sobre custos, né, uma questão que eu acho que é bem importante, que eu não queria passar essa imagem de que aquela visão romântica que a gente tem de que tudo é perfeito, né, em outros países e aqui está longe de ser. Existem várias tensões no NHS, uma delas é o quanto ele gasta, né, e é um sistema que está sendo que está rodando com um déficit, na verdade. Ele estão falando um pouco sobre isso. Tem um déficit atualmente de 3,7 bilhões de libras e um déficit projetado para esse biênio que termina em 2021 de 6 bilhões de libras. Ou seja, ele está trabalhando no vermelho. Isso cria, na verdade, tensões, né, de procurar reduzir custos, cortar estruturas, cortar recursos, e isso tem se visto principalmente com deterioração na qualidade em relação, por exemplo, a tempo de espera para consultas e procedimentos. E aí os ingleses têm uma visão muito crítica e reclamam muito do tempo de espera, por exemplo, de consultas e da qualidade comparado ao que eles têm como referência de ter acesso, né? Eu acho que esse é um ponto interessante para a gente entender, é uma briga política, inclusive, né, para se manter o NHS, para se manter o Sistema Nacional de Saúde. Os ingleses têm o sistema de saúde como um ponto de muito orgulho, na verdade, das coisas, né, que eles têm como nação, né? É muito curioso isso, mas eles têm uma certa idolatria por algumas coisas que são oferecidas. Uma delas é o sistema de transporte, que eles são muito orgulhosos do sistema de transporte público que existe, da rede de metrôs e ônibus e trens, né, toda a malha que dá mobilidade, e isso, enfim, com um custo relativamente baixo para que as pessoas não necessariamente tenham que ter, por exemplo, carro. É muito comum aqui as pessoas não terem carro, né, de classe média inclusive alta, e que não optam por não ter carro e contam com o sistema de transporte. E o sistema de saúde é um desses pontos de orgulho que os ingleses têm de também contar, né, com o apoio do Estado, e tem uma briga importante, uma luta importante política para que eles mantenham isso. Só em termos de como reduzir custos, aqui um tópico: existe hoje uma regulação, por exemplo, de preço de medicamentos, que o país regula o lucro que as empresas farmacêuticas podem ter com a venda de medicamentos ao NHS. Então, as empresas presentes aqui, as farmacêuticas presentes no país, elas têm essa regulação. Existe uma organização, um scheme, um voluntary scheme, que o governo abre a possibilidade para que tenha cooperações entre o governo e a indústria, e aí eles negociam, por exemplo, preços
de novos medicamentos a serem introduzidos, né, desde que permaneçam dentro de um limite de lucro das farmacêuticas. Tá? Então, só para ter uma ideia do nível de governança e de regulação que eles têm, por exemplo, para novos medicamentos. Existe também uma atuação importante daquele NICE com relação ao custo-efetividade, que tende a não recomendar novos medicamentos com custo-efetividade acima de uma marca aqui que eu vou tentar muito rapidamente explicar para vocês, que é baseada em QALYs, que são anos de vida ajustado pela qualidade. Na verdade, de forma muito simplista, seria o que um novo tratamento, uma nova medicação, quantos anos com uma qualidade de vida mínima, na verdade, quantos anos com uma qualidade de vida esse paciente vai obter com aquela medicação e o custo que aquilo vai ter para produzir essa quantidade de tempo, de anos que ele vai ter a mais. Esse custo, ele gira aqui, ele não ultrapassa em torno de 30 mil libras, né? De 20 a 30 mil libras. Se ele fica acima disso, cada ano de vida a mais que aquela medicação, se ele fica acima de 30 mil libras, normalmente ele não é considerado pelo NICE como custo efetivo. Muito bem, então de custos é isso. Sobre as reformas, inovações, um pouco do futuro, né? Eu tinha comentado um pouquinho sobre isso, mas existem projetos piloto para testar novos modelos de atendimento, que são conhecidos, por exemplo, conhecidos como vanguardas. Citando um desses, a gente pode mencionar um projeto que procura integrar saúde mental, que vai ser dada na rede, né, um atendimento de um programa que vai ser dado na rede com o setor de emergência. Então, se tem um paciente que chega no setor de emergência, por exemplo, com uma tentativa de suicídio, todo o cuidado clínico é dado a ele, ele é estabilizado, e aí a equipe que vai dar sequência ao tratamento dele lá no centro de saúde, ela é chamada e ela inicia o atendimento ali no cenário do pronto-socorro, para que exatamente tenha mais adesão ao tratamento e se evite, né, que esse paciente não siga, não procure o segmento e volte a ter um problema como esse. Outra vanguarda, outra coisa que está também em desenvolvimento, contratos que eles chamam de capitation, que são esses trusts receberem, na verdade, por paciente. Então, ele recebe um valor fixo para o cuidado de um paciente diabético por um ano. E aí esse trust vai estabelecer um programa para oferecer todos os cuidados, e isso está dentro de um valor único. Então, isso estimula o sistema para que o sistema previna, por exemplo, internações desnecessárias, idas ao pronto-socorro, e se valorize, se remunere ações, por exemplo, de adesão ao tratamento, de orientação nutricional, e, enfim, mudanças de estilo de vida, para que exatamente o sistema consiga economizar, né, não desperdiçar recursos. Para terminar, gente, eu queria falar um pouquinho aqui de uma campanha recente que se iniciou aqui e que se viralizou no país todo, com relação à crise da pandemia do coronavírus, e que mostra, acho que algumas coisas, né, que é a campanha do Thank You NHS.
Então, em inúmeros lugares, e aqui em trens, em ruas, e em praticamente toda a casa, toda a residência do Reino Unido, é, se é, é, colocaram nas janelas cartazes de agradecimento ao NHS. Muitos deles feitos por crianças, né? Então é o Rainbow, o arco-íris virou uma marca disso, e hoje isso está disseminado em todo o país. Eu acho que isso mostra o quanto a importância que o sistema público de saúde tem para a nação, né? Tem para autoestima, na verdade, da nação e dos ingleses, inclusive com celebridades aqui envolvidas, enfim, algo que viralizou de forma muito forte. E também eu acho que resultado de algumas ações que foram muito coordenadas, né? A resposta à pandemia teve algumas dificuldades no início, mas rapidamente eles conseguiram ter diretrizes muito claras. É, foi um dos países que mais sofreu e continua sofrendo, mas é evidente assim a interligação que foi feito, que foi feita na verdade da coordenação de ações, né? Por exemplo, com muito menos dificuldades entre municípios e o governo central, né? Que é uma coisa que a gente viu e continua vendo no Brasil. E acho que isso ajudou bastante em como o país enfrentou a pandemia, apesar de ter uma população extremamente envelhecida, né, e vulnerável especificamente a essa pandemia. Então é isso, espero ter transmitido aí alguns pontos importantes sobre o NHS, a importância de se ter um Sistema Nacional de Saúde, e estimular vocês a se conhecerem mais e buscarem mais informações aí sobre o sistema. Eu estou à disposição, vou passar um meio de contato, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa que eu possa ajudar, vai ser um prazer, e obrigado aí pela oportunidade, pelo convite que foi feito pelo Departamento de Saúde Pública, a professora Eliana, uma referência extremamente importante para mim e que tem muita relevância desse caminho que eu acabei percorrendo. Muito obrigado e até mais.